Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos um bate-papo com Eldad Schapper, que é um músico, construtor de instrumento, também afinador de instrumento, constrói marimbas, xilofone, flauta e estudou aqui em engenharia na URG nos anos 80. E no anos 2000 teve um grupo de choro, nos quais eram integrantes Johannes Doll, Pedro Homero, com um conjunto instrumental formado por marimba, sax, clarinete e violão, tocado aí por Pedro Homero com um Brasil bem soado. Nesse grupo de choro, ele fortaleceu a sua amizade, então, com o músico negro e artista plástico Pedro Homero, e mantiveram aí uma longa amizade. Além disso, como consultor de marimbas e xilofones, tem instrumentos em projetos musicais de professores conhecidos aqui do campo da educação musical, como Eduardo Guedes Pacheco, Carlos Josué, bem como também em ONGs no Cuíca, em Santa Maria, e no Educar com Arte em Porto Alegre, além da Aldeia da Fraternidade, e também instrumentos aí em Caxias do Sul e também em Goiânia. Boa noite, Eldad. Prazer te receber aqui na Rádio da Universidade. Boa noite, Pedro. É um grande prazer estar de volta à minha casa, que é a URGS, onde eu estudei e me formei em engenharia, e estudei bacharelado em música, em clarinete, e fui até o fim do curso e um belo dia resolvi parar. Resolveu parar, Eldad. Sim. Então, antes da gente andar um pouco nessa trajetória histórica e nessa tua participação aqui dentro da URGS e nos projetos aqui envolvendo também a universidade, eu queria te perguntar, tu contasse um pouco para os ouvintes da rádio, como que foi assim essa tua iniciação na música, quando que a música entra na tua vida e essa relação também música e família, o que eram as coisas que vocês ouviam em casa? O que tem a tua lembrança? Eu sou filho de um pai que era bastante afinado e de uma mãe completamente desafinada ao cantar. Ela cantava completamente desafinado, mas ela ouvia quando a gente desafinava. Então ela tinha uma boa audição, mas não conseguia reproduzir os sons afinadamente. A minha história com a música começa na hora em que eu fui rejeitado num curso de xilogravura com 9 anos, né, por um famoso artista plástico que achou que eu ia me machucar com as ferramentas. Então, como prêmio consolação, eu ganhei uma flauta. Então, eu que poderia ser um artista plástico, terminei acabou virando músico. Então, as primeiras aulas que eu tive de flauta foram aulas informais com meu pai. Meu pai era um músico amador, tocava de ouvido e tocava composições erradas na flauta doce. Eu vim a conhecer a flauta doce de uma maneira um pouco mais científica, digamos assim, com a professora Isolde Frank, quando eu já tinha 14 anos de idade, mais ou menos isso. Interessante isso aí, né, Eldad? Essa tua relação com a música já desde a partir de uma situação não muito comum, né? Que é sair da arte, e tu provavelmente deve estar interessado na arte ali, como é. Sim, como é que foi? eu gostaria... As artes plásticas, apesar que nós também somos artes. Porque eu tenho um tio já falecido que era aluno do Di Cavalcanti, era artista plástico, então já havia na família um artista plástico. Esse tio se chama José Schapper, e eu, com 9 anos de idade, subia numa árvore e observava os passarinhos, depois pintava de memória.
Ah, que interessante isso aí. Então disso aí para a música foi um salto assim meio abrupto, porque eu inicialmente não tinha uma vocação específica para a música. Eu gostava de música, evidentemente, gostava de ouvir as primeiras transmissões de teste da Rádio da Universidade. Interessante história. Mas eu já era ouvinte de rádio nessa época. Eu já era ligado em música, que eu nasci em Israel e com 1 ano de idade a minha família se mudou para o Uruguai e com 5 anos para o Brasil. Então, no Uruguai, eu antes de dormir, eu já ouvia a Rádio Sodre, que é o Serviço Oficial de Difusão Radioelétrica, né? Que é um equivalente da Rádio da Universidade, né? Com uma programação bastante voltada para a música clássica. Então tu teve essa experiência de escuta muito forte. Muito forte, e uma experiência de escuta diversificada, porque em Montevidéu a minha mãe havia se criado no Uruguai, minha mãe falava espanhol, meu pai falava português, meus avós falavam Yiddish, e quando ninguém queria que eu entendesse as coisas, falavam em hebraico. Então eu ouvi vários idiomas ao mesmo tempo e custei até entender o que era o que, né? Mas eu aprendi uma música brasileira, algumas músicas brasileiras, já no Uruguai. Eu me lembro bem da Fita Amarela, do Noel Rosa, que eu aprendi ainda quando falava espanhol no Uruguai. Que muito interessante isso aí. É o fenômeno da rádio também, o papel importante que a rádio teve, né, nessa geração. Eu fui ter televisão só com 15 anos de idade. Então, até aquele momento, a rádio era tudo. Boa, legal. Eu queria falar contigo agora um pouquinho desse teu fazer aí, que é construir instrumento. Eu queria te perguntar se tu tem uma ideia de por onde andam os teus instrumentos, né? E as pessoas que estão utilizando ele. Como que tu vê, assim, o interesse pelo xilofone, ou seja, por esses instrumentos que tu constrói aí? É um interesse esporádico, né? Que sofreu pesadamente com a concorrência dos instrumentos chineses, que não têm a mesma qualidade dos meus, mas entraram com um preço, e eu vejo com bons olhos que eu tenho instrumentos, tenho uma dúzia de instrumentos meus em Goiânia, por exemplo. Tenho alguns instrumentos em Caxias, alguma coisa em Santa Maria, um grande arsenal de instrumentos na Aldeia da Fraternidade, e a minha obra mais recente, assim, minha obra maior é uma marimba de 5/8, de 2,60 metros de comprimento, que foi comprada pelo Carlos Josué, que é um percussionista que toca eventualmente em concertos da OSPA. É um menino muito promissor. Eu falo menino porque ele é bem jovem, né? Ele é um jovem extremamente talentoso. Eu acho que o Josué, para te ter uma ideia, tem 2 universidades. Sim. Ele tem a licenciatura no IPA e tem mais aqui o da URGS. Então, assim, se tu não entrevistaste o Josué, fica aqui a minha sugestão. Tá? Porque ele foi entrevistado há pouco tempo num programa no Canal 12, na TV Gaúcha, só que a entrevista foi muito boa, mas deixou algumas coisas pela metade. Por exemplo, não mostrou a marimba de 5/8, que seria interessante de gravar, etc. Eu queria que tu falasse também, Haddad, dessa história da marimba, né? Que tu tem, além de ser um consultor, tu conhece um pouco essa trajetória da marimba no mundo. Podia falar um pouquinho pra gente? A marimba realmente é um instrumento que tem um pé na África, né? Tem uma origem muito provável na África, e marimba é apenas uma das denominações que se dá a um tipo peculiar de xilofone, pela sua extensão, pela maneira com que ele é afinado. Mas a marimba, ela foi trazida pelos negros para a América espanhola, se bem que no Brasil
Também houve casos esporádicos no litoral de São Paulo de marimbas construídas ainda no tempo dos escravos, e ela foi trazida para a América Espanhola, que escravizava negros. Isso não compreendia toda a América Espanhola, porque cada vice-reino da América Espanhola tinha seus critérios de colonização. E todas as matanças e roubos que os espanhóis fizeram, o ouro do Peru construiu a Espanha. Mas o que aconteceu é que negros dessas colônias, provavelmente, eu digo provavelmente porque há muitas controvérsias assim? A história nos foi sonegada. A história nos foi sonegada. Mas o que eu suponho agora, depois de muito estudar a respeito, e há muita controvérsia realmente, é que negros saídos do Peru ou da Colômbia, Equador, que onde havia negros mesmo era no Peru, o lugar onde houve mais colonização negra. E dali eles, de alguma maneira, imigraram e chegaram até a Guatemala. Guatemala e México, principalmente a Guatemala, hoje em dia a Guatemala é o grande país da marimba popular. Então, instrumentos de uma qualidade excepcionalmente boa, com um repertório que a gente não tem o direito de avaliar, um repertório bastante simplório, digamos assim, mas os instrumentos feitos lá são de uma qualidade muito interessante, algumas marimbas de 5, 6 oitavas, em que 3 músicos tocam ao mesmo tempo, muitas vezes, com 2, 3, 4 baquetas, principalmente 2 e 3. Então, o grande polo irradiador da marimba foi a Guatemala, e por volta do ano 1915 houve uma família que eram os Hurtado Brothers, os filhos de Sebastiano Hurtado, que faziam um repertório tanto popular como clássico na marimba, repertório que era originalmente para piano ou para orquestra, e eles foram numa exposição nos Estados Unidos. E a partir dali eles ganharam uma fama e venderam muitos discos ainda, daqueles de rotação bolachão de 78 rotações, né? E isso ajudou a difundir a marimba e fez com que nos Estados Unidos se desenvolvesse um ramo moderno da marimba, uma marimba voltada para se assemelhar de alguma maneira com o piano, com duas fileiras de teclas, né? Com dois estágios de teclas, de dó maior e seus sustenidos, seriam as notas brancas e pretas de um piano, e da marimba terminou se desenvolvendo o vibrafone. O vibrafone tem 2 fábricas. O vibrafone é o descendente metálico, digamos, da marimba de madeira. Então vamos ouvir agora, Eldad, aqui umas composições suas, né? Uma delas, a primeira que nós iremos colocar, vai ser o Pé na África. Vamos então ouvir Pé na África, de Eldad Chaplin.
Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. E continuamos nossa conversa aqui com Eudade Schapper. Eudade, eu gostaria de perguntar uma coisa que eu acredito que todos nós que trabalhamos com música e vivemos da música, né, e a música é um do nosso ofício, eu queria te perguntar como que tu vê o momento atual assim no Brasil, tanto para o músico quanto para o construtor de instrumento, e se esse momento tu acha que é o momento que a gente está vivendo agora é um momento bom, se já foi melhor ou nunca foi tão bom assim. Essa é uma pergunta de difícil resposta, porque cada história é uma história. Então eu conheço inúmeras histórias, né, de músicos que passaram uma enorme dificuldade, e por outro lado tem músicos sem tanto talento assim, mas por força de uma campanha publicitária às vezes conseguem movimentar dinheiro. Então eu acho que o critério dinheiro, remuneração, não é necessariamente um critério para o músico dos mais válidos. Mas o fato é o seguinte, o músico que lida com música erudita, vamos dizer, um pianista ganha um concurso de piano, isso é uma coisa significativa. Se ele vai conseguir fazer disso o seu sustento, é um outro departamento, né? Então o músico consegue fazer da música o seu sustento. Agora, em que nível esse ganho vai satisfazer a todas as necessidades é muito duvidoso. Então, assim, a vida do músico popular, do músico da noite, principalmente, né, do caso do nosso amigo, que a gente vai falar depois, do Pedro Homero, nunca foi nada muito fácil. A fama, às vezes, vem depois da morte. Então assim, o Brasil é assim, né? A gente vive uma conjuntura que não é fácil para ninguém. O músico é vítima, isso envolve regentes de coral, músicos de orquestras que pagam por cachê e não por carteira assinada. Então, o músico é muito vítima de acordos trabalhistas mal feitos. Ele se sujeita a tocar por cachê em vez de... Então, muitas vezes ele deixa de contribuir para a Previdência, ele deixa de ter uma aposentadoria na hora certa, ele deixa de ter o salário no fim do mês, ele deixa de ter carteira assinada, tá? Quer dizer, uma pessoa, um sujeito, estudar a vida toda um instrumento, vamos dizer um violino, eu não sou violinista, mas eu respeito enormemente os violinistas, a dificuldade que é tocar um violino, uma viola, um violoncelo, um clarinete, um oboé. Meu Deus, eu toquei clarinete, toquei oboé, eu sei a dificuldade que é. Imagina você tocar isso sem carteira assinada, tocar esporadicamente, né, por cachê, um cachê que vai cada vez diminuindo através da história. Então, eu acho que existe uma crise, mas é uma crise... O músico ainda está suportando. Eu não sei, porque eu acho que existe uma crise na cultura do Brasil. Sim, né? Quer dizer, se você for jogador de futebol, também existe uma crise, mas digamos, se você vai na Letônia ou Lituânia, no final de semana um auditório com 4.000 pessoas lota para assistir música erudita. Aqui lota para assistir futebol. Onde é que está a elite econômica do Brasil? Está nos estádios de futebol. No estádio de futebol está a elite econômica, estão pessoas de todas as camadas econômicas. Né? Mas espetáculos de música, o pessoal vai ver americano, vai ver inglês, né? Vai ver... Enfim.
Eudard, muito, muito interessante essa tua colocação e nos leva a reflexões aí bastante profundas. Eu queria que tu comentasse agora, que tu falou um pouco de orquestra, né, da Orquestra São Pedro. Eu queria que tu falasse dessa tua passagem pela OSP. Eu tenho curiosidade de saber como que fica a cabeça do músico que foi para uma das, digamos assim, principais orquestras, né, do Brasil, ficou um tempo na orquestra e depois saiu. O músico, quando ele sai de lugares assim que tem uma importância, digamos assim, enorme, ele sente, como que foi para ti? Tu sentiu assim essa saída da OSPA, ou como é que foi que tocou a tua vida? Eu vou assim fazer um resumo da minha trajetória. Eu entrei na OSPA logo depois de formado engenheiro. Meu primeiro emprego foi tocar terceiro clarinete com obrigação de clarinete piccolo na OSPA. Então, foi uma situação bem difícil porque eu não tocava clarinete piccolo. Eu aprendi clarinete piccolo uma semana antes de entrar na OSPA. Eu tocava o clarinete normal, em si bemol, fui atrás de um clarinete em lá. O diretor da OSPA na época, o Jairo Pérez de Figueiredo, tinha assistido um concerto meu, que eu tinha tocado o concerto número 1 de Weber, no Instituto de Artes. E, nesse meio tempo, um clarinetista da OSPA se machucou, se acidentou na escadaria ali da Assembleia Legislativa, do Teatro da Assembleia, e ficou uma lacuna e ele me convidou para tocar clarinete. Então, eu, de repente, me formei engenheiro e fui ser clarinetista. Isso parece um filme do Gordo e o Magro, em que eles se formam advogados e vão exercer a odontologia numa cidade do interior. Então, mas eu acho que me saí bem, consegui tocar, entre outras coisas, a Sinfonia Fantástica do Berlioz no clarinete piccolo, que é uma obra dificílima mesmo. Toquei a Sagração da Primavera, transportando meio tom acima de cabeça, porque a partitura que me veio foi para clarinete em ré e eu tocava num clarinete mi bemol. Então eu li à primeira vista com compassos de 3 por 16, 3 por 8, 2 por 8, 2 por 4. À primeira vista, meio tom acima. Então eu me saí proporcionalmente bem. Né? Passei pelas mãos do Eleazar de Carvalho, do Isaac Karabichevski, fiz o concerto para orquestra, fiz o terceiro clarinete no concerto para orquestra, fiz o primeiro clarinete no concerto 23 do Mozart, que é um trecho que está aí nos arquivos da OSPA. Quem quiser comparar o clarinetista da Filarmônica de Berlim e eu, pode comparar. Vamos ver o que as pessoas acham. Tá? Foi o concerto de formatura do André Loz, Jaqueline Vita e Alexandre Constantino. Então tem o meu solo o tempo todo, o primeiro clarinete, tem o meu solo no concerto 23 do Mozart, e o modéstia à parte, acho que saí razoavelmente bem, sem grandes erros. Toquei um concerto muito difícil do Ravel, a parte de clarinete piccolo também. E a saída, como é que foi a saída? A saída, eu fiz parte de um corte que o Eleazar de Carvalho cortou de uma canetada 18 músicos da OSPA. Entre eles, uma pessoa que foi minha professora e já falecida, e uma pessoa por quem eu tinha uma grande estima, que era a Ana Lyon, que trabalhou muitos anos aqui na Rádio da Universidade. E eu fui cortado junto com a Ana Lyon e mais 16 músicos. Então, eu não fui cortado sozinho. Isso foi um pacote que transformou uma orquestra de 100 e alguma coisa músicos, 104, 105, 106, né? Uma orquestra que tinha 5 clarinetes, 5 flautas, 4 fagotes e um contrafagote, e por aí vai. Tudo em duplicata. Quer dizer, era possível fazer da OSPA 2 orquestras num determinado ponto, até que ela encolheu de tamanho
E essa, infelizmente, é uma tendência mundial. As orquestras estão encolhendo de proporção e eu fui cortado porque, no fundo, eu era muito novato, ainda tinha muito o que aprender e tocar em orquestra é mais ou menos como correr em Fórmula 1. O coração vai a 200 facilmente. Mas tu ficou bem, saiu e tocou a vida, Não, começou... eu fiquei muito mal, porque realmente tocar em orquestra era o amor da minha vida. Né? Só que também era uma carga emocional. Imagina tu ter uma semana para estudar uma sinfonia que o Beethoven levou 7 anos para fazer, nona sinfonia. Sim. Né? E por aí vai. Mas eu fiz algumas obras. Eu posso dizer que eu conheço, que só me falta reger. Carmina Burana, o Calorf, por exemplo, eu toquei clarinete, sei a parte de xilofone, porque estudei, cantei tenor em coral e cantei baixo em coral, tudo em épocas diferentes. Pô, que legal, tá lá esse legado então, tá lá essa experiência registrada na história da OSPA, né? Tá registrado na minha história. Na tua história também. Eu acho que hoje em dia a OSPA tem uma equipe de músicos realmente muito bons, novamente, né? E eu espero o melhor para a OSPA, desejo que a OSPA continue, pelo menos isso. Que ela sem mágoas. Que ela continue, que ela não desapareça. Que ela desapareça. Não tá, Eldade. Vamos ouvir então agora, Eldade, essa tua composição aqui, muito longa. Eu achei que era milonga, né? Mas é muito longa. Então vamos ouvir muito longa de Eldade. Num vibrafone. Essas composições todas são em instrumentos que eu construí, né? A primeira, que era o Pé na África, era numa marimba que eu construía e agora é num vibrafone. Um vibrafone. Então vamos ouvir então muito longa.
Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com o Eudade Schaper. Eudade, agora nós vamos entrar no cara aí que foi aí o teu grande amigo, Pedro Homero, né? Artista plástico e músico negro, assim, de uma importância assim, enorme para a cultura, digamos assim, popular negra na cidade, né? E o ano que vem faz 15 anos da morte dele, Eudade. Eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua relação com ele, quando vocês se conheceram, esse grupo que vocês montaram, o Som Brasil Bem Soado, que vocês tiveram aí uma participação na, digamos assim, na história musical da cidade. Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente sobre o Pedro Homero e sobre essa relação com ele. Bom, o Pedro Homero foi meu colega quando eu comecei a aprender música formalmente. Eu entrei no curso de extensão popular de flauta doce no Instituto de Artes. A minha professora de flauta doce era Isolde Frank e a minha professora de teoria era a Di Pinto Pâncaro, em começo de carreira. Era uma professora ainda jovem, e eu e o Pedro fomos colegas nesse curso de extensão popular na parte de teoria da música. E aí ficamos vários anos sem nos ver, e um belo dia eu com 15 anos de idade, eu estava fazendo a gravação de um quinteto de sopros, quer dizer, na verdade, meu professor tinha arrebanhado alguns músicos da OSPA, o Zacarias Vagliati, o Sérgio Gonçalves, o Sérgio Mamão no fagote, o Aristides Santos na trompa e o Orfeu Tomazini no oboé. Eu gosto de citar nominalmente essas pessoas. E gravando na hora da gravação desse quinteto foi uma gravação à primeira vista, na verdade, foi um ensaio no intervalo da OSPA, no Salão de Atos. Estavam presentes nessa gravação o Pedro Homero, que tinha nos encontrado na rua ali aqui na Redenção, e a Ana Lyon. Então foram as duas testemunhas dessa gravação, que lamentavelmente foi gravado em fita cassete, está em uma condição assim de deterioração muito grande. Mas eu cometi um quinteto de sopros com 15 anos de idade e um quinteto de cordas com 16. Então, e fui aluno, em duas ocasiões fui aluno do Francisco Mignoni, né? Entre outras dezenas de professores que eu gostaria de citar, o meu professor de clarinete, Osmar Pedroso, o Arno Matti, que me ensinou a afinar piano, e dezenas de professores na engenharia também espetaculares. Então, assim, acho que a URGS tem um quadro muito heterogêneo de professores e um quadro muito heterogêneo de faculdades, algumas coisas assim num nível excepcionalmente alto e outras ainda deixando a desejar. Tá. E o Pedro daí nesse processo de vocês? O Pedro foi eu reencontrei o Pedro em 1991, 8 de dezembro de 91. Meu pai tinha falecido em janeiro de 91 e nos encontramos num concerto do Coral da PUC na igreja da Auxiliadora. Então, um judeu e um batuqueiro se encontrando numa igreja, né, no dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí eu falei da marimba e disse, eu quero ir lá te visitar. E aí combinamos já, e a partir daí formamos um duo de marimbas, e que pouco tempo depois entrou... E ele aprendeu a tocar direito? Ele aprendeu a tocar direito? Bastante razoavelmente. Eu também não posso dizer que eu sou marimbista, porque a minha formação era como clarinetista. Não como Mas para ele eu acho que de repente tinha uma importância, né, pela história do xilofone. Quando eu contei de todo o pé na África que a marimba tinha, ele se entusiasmou bastante. Eu fiz 3 réplicas de xilofones africanos com ressoadores de porongo. Existem 3 réplicas que eu fiz, uma está em casa, outra está no museu no Solar de Lopo Gonçalves, tem uma réplica de um xilofone africano, de uma marimba, porque houve no Brasil também, em pequenas, o Debré retrata
na sua viagem ao Brasil, retrata a existência. Entendi. Então o Pedro deve ter se fascinado, deve ter ficado encantado. Muito. Ele foi um grande incentivador do meu trabalho, e eu devo, assim, um estímulo, porque eu recém tinha perdido meu pai, e ele foi uma figura, assim, que abraçou a causa da marimba, especificamente. Enfim, agradeço também ao Johannes Doll, fizemos o trio Brasil Bençoado, aparecemos na 0 Hora como a Legião Estrangeira do Choro, porque eu era nascido... E a audiência que foi assistir ao Dade. Essa história tu sabe. A gente fez uma manchete, fez uma reportagem na 0 Hora espetacular, fotografias maravilhosas, um fotógrafo maravilhoso, um repórter maravilhoso, e o título era assim, era a Legião Estrangeira do Choro. Então era eu nascido em Israel e o Johannes Doll nascido na Alemanha, e o Pedro Homero, negão batuqueiro, né? Sim. E 3 pessoas com culturas tão diferentes, mas tão irmãos, né? Na sua conduta, né? E enfim, a reportagem da 0 Hora foi maravilhosa, mas lamentavelmente 6 pessoas foram assistir a apresentação, então essa é Isso mostra a elite cultural dessa aí, né? Assim, quem sou eu para julgar? Sim. Isso pode acontecer com qualquer grupo musical, pode ter um belo dia em que não vá quase ninguém assistir. Isso aí eu não sou ninguém para julgar, e eu estou muito aquém daquilo que deveria ser e ter de técnica, porque é muito mais difícil tocar choro do que tocar em orquestra. Isso é uma realidade. O Zacarias Valhatti sempre contava a história de um flautista suíço que veio visitá-lo e que ficou fascinado pelo choro, pelo nível de dificuldade que isso representava. Então, na verdade, eu queria te perguntar agora, para a gente encerrar esse terceiro bloco do programa, tu falaste que, certa vez a gente conversando, tu comentaste que a dificuldade do Pedro Homero na questão do instrumento, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais dessa questão da importância de se ter um bom instrumento, e tu percebeu que o Pedro, na época, pelo menos que vocês tocaram junto, que isso era um problema que se tinha. Eu acho que ninguém pode ser estigmatizado por ser pobre, né? Mas no caso do Pedro Homero, o que faltava para ele era bons violões, sem dúvida, ter dinheiro até para dar uma manutenção melhor para os instrumentos. Então era comum a gente tocar com um palito de fósforo no meio de uma casa. Que são coisas... No meio de um traste do violão. Eu levava... Olha, eu levo mais ou menos 3 horas para afinar um piano com 220 cordas. Eu levava quase esse mesmo tempo para afinar o violão dele só de 6 cordas. De tão difícil que era afinar aquele instrumento. E conforme a umidade, a temperatura, ele variava, as dimensões variavam, e tinha dias em que o instrumento simplesmente não afinava. Pai, Eldade, então vamos ouvir agora então uma música aí do Brasil Bençoado, que é Brejeiro, né, do Ernesto Nazaré.
Sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Música do Mundo, Etnomusicologia, na rádio da universidade. Eudade, eu gostaria de te agradecer aí por esse belíssimo bate-papo que nós tivemos aqui no programa, e queria que tu deixasse então os contatos aí, também para as pessoas interessadas, de repente, em adquirir teus instrumentos ou conhecer um pouco mais teu trabalho. Sim, o carro-chefe que me move é a afinação de pianos. Eu vou deixar o meu telefone, 996-73-8707. Obrigado, Eudade. Então, te agradeço mais uma vez por esse belíssimo bate-papo aqui. E esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na rádio da universidade, que hoje fica por aqui. E ele tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS, coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga, e na técnica Jefferson Gomes. Até segunda que vem, às 20h30, na rádio da universidade. Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.